gente, vamos entrando na nossa sala. A nossa live hoje vai ser super especial sobre amamentação, pacientes com fibromialgia. Vamos começar uma live maravilhosa hoje, esclarecendo várias perguntas sobre a fibromialgia na gravidez, a fibromialgia na amamentação. Estamos no mês da amamentação, tá? E trouxe uma grande novidade para vocês, que no Supremo Tribunal Federal já está sendo avaliada uma abertura, né, na parte da terapia complementar pelo SUS para pacientes com fibromialgia. Então isso aí é muito importante para as nossas pacientes, principalmente as pacientes que querem engravidar com fibromialgia, tá? Então a gente vai conversar um pouco hoje sobre a fibromialgia na gravidez e na amamentação, tá? Que é um mês muito especial, todas as mamães estão indo parabéns, né? Essas que amamentam, as futuras mamães, né? Que querem amamentar durante a gravidez e o puerpério, tá? Pacientes que estão em tratamento com fibromialgia, podem ficar sossegadas, que nós vamos tratar vocês de maneira correta para você amamentar tranquilamente. Eu queria parabenizar primeiro as mamães, que é o mês da amamentação, as futuras mamães também que estão nos ouvindo, que querem entrar na nossa live. Quem tem mamães aí, colegas, futuras mamães, passa logo um directzinho para a gente começar a nossa live sobre amamentação, gravidez em pacientes com fibromialgia, tá, gente? Então, pacientes que têm fibromialgia, que têm tratamento, tem sim, podem engravidar da maneira natural, pode amamentar normalmente, tá? Então, vamos conversar um pouco mais hoje sobre como prevenir e tratar a fibromialgia de uma maneira bem mais natural. Certo? Então, as pacientes com fibromialgia, hoje, elas são tratadas de maneiras naturais, né? A gente tem vários tipos de fibromialgia, tem várias doenças causando a fibromialgia. Hoje é uma doença muito importante para a gente tratar de uma maneira mais natural possível, para nossas futuras mamães não terem complicações futuras com o uso da medicação controlada. Hoje em dia tem muitos médicos que passam medicações à torta e à direita para essas pacientes. As pacientes, elas chegam intoxicadas de tanto medicamento para dormir, medicamentos sedativos. E não, gente, né, gente? A gente tem que tratar, a gente tem que desmamar essas pacientes de uma maneira mais natural e gradativa possível. Então, as futuras mamães que têm fibromialgia, elas têm direito sim ao tratamento correto, têm direito sim a um tratamento fitoterápico e podem engravidar normalmente. Então, como é que a gente vai acompanhar essas pacientes durante a sua gravidez e amamentação? Simplesmente tratando de maneira mais carinhosa, melhorando a sua alimentação, porque a fibromialgia nada mais é que uma aglomeração de doenças, uma aglomeração do desequilíbrio físico, um desequilíbrio mental, um desequilíbrio espiritual. Pacientes são tratadas de maneira bem mais tranquila, bem mais aconchegante. São pacientes que tem que ficar de olho, são pacientes que gostam de teimar, são pacientes que a gente tem que ter o maior prazer de tratar. São pacientes realmente difíceis de tratamento também, porque tem muitas que dependendo do seu emocional, elas não querem ficar boa. Então, pacientes, a gente tem que olhar os pacientes de uma maneira mais espiritual e mais material. Ou seja, pacientes que têm fibromialgia, você tem que saber o gatilho que desencadeou a fibromialgia para fazer um tratamento correto, dependendo da raiz da doença. Muitas pacientes que querem engravidar no período crônico da sua fibromialgia, a gente orienta inicialmente a fazer uma prevenção. Por quê? Porque pacientes com fibromialgia que não estão fazendo tratamento e que podem desencadear
crises sucessivas, essas pacientes ela pode piorar e até mesmo agravar o seu quadro de dor. Então, pacientes que querem engravidar, a gente geralmente orienta a tratar primeiro a fibromialgia, deixar suas dores de uma maneira mais amena para poder enfrentar a gravidez. Porque durante a gravidez, o que é que ocorre? Uma modificação hormonal. A paciente ela modifica de uma maneira totalmente completa, seja a parte hemodinâmica, seja a parte hormonal da paciente. Então, isso aí, se você não tratar a paciente de uma maneira mais integrativa, ou seja, aquela que engloba o tratamento mente, corpo, espírito, ela não vai ter uma gravidez saudável. Então, tudo que a gente quer é que essas pacientes com fibromialgia, ela tenha uma gravidez normal, ela tenha uma gravidez que ela participe junto com o esposo, o pré-natal. Então, pré-natal é muito importante nessas pacientes com fibromialgia, porque, de certa forma, ela vai desencadear dores. Porque se ela não for bem tratada, se ela não tiver uma alimentação adequada, se a gente não entrar com outros processos que melhoram a estabilidade emocional nessas pacientes, que seria o quê? A meditação, exercícios físicos e um controle da alimentação, no termos de retirar os alimentos inflamatórios e reintroduzir os alimentos anti-inflamatórios. Então, a paciente que quer engravidar e que tem fibromialgia, ela tem que ser tratada o mais precocemente possível, seja por meio de fitoterapia, seja por meio de orientações de exercício físico, seja por meio da psicologia. Então, a gente abrange uma equipe multidisciplinar que vai melhorar a restauração hemodinâmica dessa paciente para ela enfrentar uma gravidez mais saudável, mais bonita, que ela cuide mais de si ou do seu bebê. Então, é uma equipe multidisciplinar para tratar esses pacientes que querem ter uma gravidez sadia. Então, esse conjunto de profissionalismo que atende as pacientes com fibromialgia na idade reprodutiva e quem quer engravidar futuramente é uma equipe multidisciplinar, porque a gente vai equilibrar essa paciente tanto hemodinamicamente, porque a gravidez ela vai modificar de uma maneira bem mais ampla o seu organismo, seja alterações hormonais e até mesmo alterações psicológicas, porque tem um aumento da progesterona, tem uma baixa dos hormônios, tem um aumento da função tireoidiana, então ela pode exacerbar os seus sintomas dolorosos. Então, ela pode ficar um pouco mais inchada, ela vai ficar um pouco mais chorosa. Então, é muito, muito, muito importante mesmo a gente ter uma equipe multidisciplinar que trata essas pacientes com todo carinho. Hoje, graças a Deus, está aí, vai ser aprovado, né? No Conselho Federal, a atualização de profissionais, tanto na parte clínica, como na parte de obstetrícia, ter um aporte maior nesses pacientes com dor crônica. Então, as pacientes com dor crônica, ela vai ter o tratamento do SUS especializado, ou seja, vai ter um ambulatório especializado para tratamentos de pacientes com fibromialgia, porque pacientes com fibromialgia são pacientes mais sensíveis, são pacientes especiais, então são pacientes tem que ser tratado por uma equipe multidisciplinar, ou seja, um médico, um nutricionista, um psicólogo, um obstetra e um pediatra. Por que o pediatra? A gente coloca o pediatra nessa equipe multidisciplinar no pós-parto, porque ele vai orientar como é que a mãe ela vai amamentar. Então, o período da gestação, a gente que trata os pacientes com fibromialgia, a gente já contorna esse meio, melhorando a estabilidade psicológica da paciente, melhorando as causas de dor dessa paciente, porque é uma alteração hormonal imensa. Os hormônios, eles ficam à flor da pele. Por isso que a paciente, durante o período gestacional, ela tem que melhorar
o seu emocional, tem que melhorar, tem que se gostar mais, tem que se amar mais. Então, pacientes com fibromialgia são pacientes mais sensíveis, são pacientes que ela precisa de um acolhimento melhor. Ela precisa muito do seu obstetra, ela precisa muito do pediatra no pós-parto, porque durante o puerpério pode ocorrer o quê? Vários outros tipos de alterações psicológicas. Hoje em dia, se as pacientes durante o pré e durante o pré-natal, ela não tiver uma boa alimentação, ela não tiver um aporte nutricional ortomolecular bem feito, ela não vai ter suplementação suficiente para ir para o puerpério e não causar nenhum tipo de depressão pós-parto. Porque o que é uma depressão pós-parto? Geralmente é a queda do hormônio. Então, assim que a placenta ela cai, ela desloca do útero, ocorre o quê? Uma liberação muito grande de hormônio. Então, há uma diminuição, desculpe, há uma alteração da progesterona, justamente pela queda hormonal. Então, a paciente fica mais susceptível a alterações psicológicas, ela fica mais sensíveis, ela fica mais desgostosa. É por isso que a gente diz que a pessoa teve depressão pós-parto. Mas se um bom obstetra, um bom profissional da saúde souber manejar de maneira adequada as alterações hormonais, essa paciente ela não vai ter uma depressão pós-parto, principalmente em pacientes com fibromialgia, que são pacientes mais sensíveis, mais vai sentir mais dor, mas pacientes podem ter parto normal, tá, gente? Então, pacientes com fibromialgia é uma paciente comum como as outras, não é porque ela tem fibromialgia que ela é contraindicada a fazer um parto normal. Hoje, o parto normal está aí, o parto humanizado vindo, né, para melhorar mais a recuperação. Então, pacientes que têm dor crônica, sim, ela pode ter um parto normal, ela pode ter um parto humanizado com doulas, ela pode ter um parto humanizado com seu obstetra. Então, a fibromialgia, quando ela é bem controlada, a paciente ela não vai sentir dor. Ela não sente aquelas dores que são desencadeadas por alterações emocionais, que são alteradas por alterações hemodinâmicas, que são alteradas por alterações de tireoide. Então, pacientes que têm fibromialgia, ela tem tratamento, ela tem um acolhimento melhor, ela vai fazer o pré-natal direito, ela vai equilibrar o seu emocional para ser uma futura mamãe mais feliz, porque o tempo da amamentação é um tempo muito especial, é um tempo que a mamãe ela vai ter maior contato entre a mãe e o peito, ou seja, é uma ligação muito forte. Então, a paciente que tem fibromialgia, se ela for bem cuidada, ela for bem equilibrada, ela vai ter uma amamentação maravilhosa. É aí que entra o pediatra junto com o obstetra, porque é muito importante ter essa equipe junto da paciente no pós-parto imediato, para que ela tenha uma amamentação mais saudável. Mas pacientes com dor crônica, ela pode sim continuar com seu tratamento alimentar durante a gravidez e durante a amamentação. O que a gente pode orientar nessas pacientes que querem engravidar e que têm a dor crônica? Geralmente a gente faz uma reunião com o casal, né? Porque o marido também está naquela fase de pré-concepção, está naquela fase de expectativa que a sua esposa ela engravide. Então a gente faz uma reunião, a gente explica a doença da paciente, a gente explica ao pai que tem que ter a maior calma possível durante o tratamento pré-concepção, porque o tratamento que a gente chama de pré-concepção é você organizar a paciente, né, no seu psicológico, no seu emocional, na sua espiritualidade, para ter uma gravidez sadia. E a gente tem obrigação de dar esse acolhimento a essas pacientes. Como? A gente faz a parte da fitoterapia nessas pacientes, a gente faz a parte do ortomolecular, a gente faz a parte nutricional para você equilibrar, tirar os alimentos inflamatórios que fazem com que o organismo da paciente, da futura mamãe, seja prejudicado. Então a gente vai fortalecer cada vez mais o organismo dessas pacientes, porque são pacientes inflamadas,
são pacientes totalmente desequilibrados no setor espiritual, emocional. Na parte orgânica, a gente tenta de uma maneira mais tranquila amenizar as perdas nutricionais dessas pacientes, que são geralmente pacientes com baixa de vitaminas, baixa de minerais. A maioria das causas de fibromialgia osteoarticular está na parte da diminuição do magnésio, porque a diminuição do magnésio ele traz muita dor muscular, ele traz vários tipos de alterações, visto que o magnésio ele participa de mais de 500 alterações hemodinâmicas intraorgânicas, ou seja, o magnésio ele participa muito das alterações hormonais. Então, a paciente que ela tem baixa de magnésio, ela pode vir a levar um aborto, ela pode ter dor, ela pode ter processos inflamatórios, ela pode ter constipação. Então, essas pacientes que querem engravidar e que têm dor crônica, a gente tenta de maneira mais simples possível tratar o organismo, desintoxicando esse organismo, aumentando a liberação de serotonina, inibindo bastante os processos inflamatórios. Então a gente faz uma equipe que vai tratar essa paciente que durante a gravidez ela teve uma gravidez mais tranquila, visto que as pacientes que não são equilibradas, que engravidam de maneira desorientada, que não tem uma boa orientação obstétrica, que não tem uma boa orientação alimentar, porque a gente pode também atribuir a essas pacientes uma boa alimentação, uma boa orientação, junto com exercícios físicos diários, um bom sono, né? um sono reparador, porque a maioria das pacientes com dor crônica, ela não tem um sono reparador. Você vê que as pacientes, elas acordam mais cansadas do que vão dormir. Então, isso quer dizer que o cortisol está muito lá em cima. Então, a gente tenta diminuir esse cortisol o mais rápido possível. Então, as futuras mamães, ela tem que dormir bem, ela tem que descansar bem. Hoje a gente orienta a fazer os exercícios ao ar livre, como meditação, como reiki. Ela tem que aprender a relaxar, ela tem que se cuidar, ter pelo menos 1 hora para ela. Então, hoje a gente está orientando esses tratamentos alternativos para melhorar, né, a qualidade de vida de nossos pacientes, principalmente as pacientes que têm dor crônica, que são as pacientes muito mais sensíveis. Então, a gente tenta de toda maneira equilibrar o emocional dessa paciente, porque 50% da fibromialgia hoje, cientificamente, já foi comprovada que 50% da dor crônica vem de causa emocional. Então, a gente tenta de tudo melhorar o emocional dessas pacientes, melhorar o equilíbrio dela em relação ao seu eu. Então, a gente tenta, com a equipe multidisciplinar, melhorar essa qualidade de vida dessas pacientes, para ela engravidar de uma maneira mais saudável, porque durante a gravidez, onde ocorre uma liberação maior desses hormônios, ela pode levar a quadros de crise aguda. Então, essas pacientes que têm fibromialgia, que não têm uma boa orientação alimentar, que não têm uma boa orientação do seu pré-natalista, ela pode sim agravar durante a gravidez. Então, a paciente ela vai ficar mais prejudicada, tanto emocionalmente como hemodinamicamente. O que é que ela pode ocorrer? Ela pode ocorrer um edema, ela pode ficar inchada, ela pode ter um desequilíbrio gastrointestinal. São pacientes que vêm muito com diarreia crônica, são pacientes que não dormem. Então, ela se torna uma gravidez muito preocupante e de difícil controle, porque as pacientes elas não aceitam o tratamento alternativo e piora durante o quadro gravídico. Então, isso daí traz prejudicialmente o desequilíbrio tanto emocional da paciente como do bebê. A maioria hoje já feito vários estudos também comprovando que os seus bebês são aquilo que você gera. Então, pacientes que são bem alimentadas no pré-natal, ela vai ter uma boa alimentação materna e um aleitamento materno posterior, porque tudo que você mexe na paciente vai ser agregado hemodinamicamente e através da alimentação mais controlada. Então, sim, a fibromialgia tem controle, sim. As pacientes com fibromialgia ela podem engravidar, sim. Pode ter uma gravidez normal, sim. Uma alimentação adequada, sim. Um aleitamento materno
materno, sim, tranquilo, maravilhoso, e um parto normal maravilhoso. Então, isso é de muito importante naquelas pacientes com dor crônica. E durante a amamentação, quando há queda desse hormônio, a gente tenta ao máximo equilibrar essas pacientes para que a diminuição da progesterona não leve ao quadro de agravamento dessa dor e um quadro de alterações hemodinâmicas que também pode levar a paciente a sérias consequências durante a amamentação. Então, durante a amamentação, são os 6 meses mais maravilhosos de todas as mamães. Todas as mamães pensam em amamentar, tá? Tem direito sim à amamentação, é um momento em que há aquele elo do bebê com a mãe. Então, outra coisa importante que a gente orienta as mamães com dor ou sem dor da fibromialgia é sempre amamentar em um ambiente tranquilo. Por que isso, gente? Porque geralmente, se você não amamentar num ambiente totalmente perturbador, não há uma descarga papilar. Então a paciente ela fica angustiada, a paciente ela fica chateada porque sai o leite. Então a gente orienta essas pacientes que estão amamentando assim, de amamentar num lugar tranquilo. Então a paciente ela tem que ter um lugar tranquilo para amamentar. Então durante a amamentação, quais são as alterações, quais são as orientações que a gente dá a essas pacientes que querem amamentar? Uma boa alimentação, tá? Então evitar os alimentos gordurosos, evitar chocolatados, evitar o café, melhorar a qualidade de vida. Pacientes mamães também não pode ficar preguiçosas, tem que fazer exercício físico, tem que meditar, tem que relaxar, tem que ter também uma hora para ela. Então, pacientes com dor crônica, a gente prepara todo o terreno biológico, melhorando o sistema emocional, gastrointestinal e principalmente espiritual, para ter uma alimentação mais sadia. Mas, doutora, pacientes com fibromialgia vai doer durante a amamentação? É normal, né, gente? É normal ficar aquela dor mamária, como se diz, os seios ficar mais pétreos, né? A paciente ela fica angustiada, mas a gente orienta por quê? Porque para evitar a mastite puerperal. Então, pacientes têm que evitar a mastite puerperal como? Amamentando regularmente, dando compressa de água morta, melhorando a alimentação, porque a alimentação também influencia muito no aparecimento de mastites, tá bom? Então, evitar o máximo a alimentação inflamatória, o máximo a alimentação ricas em cafeína, ricas em substâncias que vai prejudicar a amamentação, que são substâncias gordurosas. Então, introduzir nessas pacientes o ômega 3, o ômega 6, o ômega 9, que vai melhorar ainda a qualidade do leite materno. Então, é muito importante nós obstetras, ginecologistas, tratar nossas pacientes com dor crônica desde a pré-concepção até a parte do puerpério, porque é toda uma jornada que você vai levar a essa paciente a um equilíbrio. E pacientes com fibromialgia, elas são tratadas de maneiras mais singulares, são pacientes mais rebeldes e ao mesmo tempo são pacientes mais sensíveis, e ela sempre pode ter um parto normal, que será um parto normal maravilhoso, pode amamentar, tem que evitar e tem que realmente evitar mesmo comidas que prejudicam a amamentação. Então, pacientes que têm fibromialgia, ela pode, durante o decorrer da amamentação, sentir dor novamente, mas isso é porque ocorre que o neném está constantemente sugando. Então, essa sucção aumenta a descarga papilar, fica com as mamas mais súrgicas. Então a gente orienta a fazer o desmame, a guardar o leite enquanto está amamentando, colocar o sugador no outro peito para tirar aquele leite, desinchar, fazer compressa de água morna e melhorar ainda mais a alimentação, porque é muito importante, gente, a alimentação em pacientes com fibromialgia durante o puerpério. Então, hoje nós falamos só da fibromialgia. Eu espero que você tenha gostado. Foi uma live super rápida, né, gente? Foi uma live maravilhosa.
maravilhosa, foi muito bom estar com vocês. A gente está de braços abertos a tratar todas as pacientes que querem sim engravidar, que querem sim ter um parto o mais natural possível e que querem sim amamentar, porque a pacientes com dor crônica, ela pode amamentar normalmente, né? Elas podem ter uma vida saudável, elas podem ter uma gravidez saudável, contudo que antes, durante e após o período, após o período do parto e durante o puerpério, essa paciente ela tenha uma boa orientação. E pacientes que levam ao desequilíbrio, que naquelas pacientes que realmente tem um desequilíbrio, que realmente não queira se tratar, com aquelas pacientes rebeldes, não tem como a gente ajudar, né, gente? Não tem. Então, a gente está aqui de braços abertos. Então, a gente faz o tratamento sim, essas pacientes com fibromialgia, são todas bem-vindas e a gente trata da raiz, a gente vê quais são as causas que levam a paciente com fibromialgia, a gente trata a paciente de maneira singular, a gente tem toda a equipe qualificada para um bom tratamento dessa paciente, tanto na pré-concepção, como durante a concepção e como depois do parto, tá? As pacientes, geralmente, depois do parto de 6 meses, volta para a gente continuar o tratamento da fibromialgia. Então, pacientes que queiram também tratar de fibromialgia, tanto na parte da naturopatia, como na parte da fitoterapia e hormonal, a gente tem tratamentos, tem sim fitoterápicos que melhora cada vez mais, diminui cada vez mais essa dor. Então, a gente sim usa fitoterápicos também em gestantes, tá bom? São alguns fitoterápicos, não são todos, tá, gente? Então, tem várias contraindicações de fitoterapia na gestante. Isso aí eu vou falar no próximo uma live sobre fitoterapia e gestantes. O que usar e o que não usar. Porque gestantes, você sabe, são pacientes vários, são pacientes sensíveis, são pacientes que a gente tem que tratar bem minuciosamente, principalmente se a paciente tiver fibromialgia. Então, foi muito bom estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado da live. Eu vou deixar ela gravada aqui embaixo, tá bom? E depois você veja, releia, escute, bota um direct para quem tem fibromialgia. Então, mande para todos que você conhece, todas as futuras mamães que queiram engravidar de uma maneira mais saudável e de uma maneira mais simples. E diga a elas que sim, tem cura, tem controle, só é você querer, tá bom? Então, tem que ter uma equipe muito disciplinar, tem que gostar do seu obstetra também, porque ele vai ter que levar você do começo ao puerpério. E sim, vamos tratar você da maneira correta, mais natural possível, desmamando os seus bastante medicamentos que vários profissionais da saúde entopem as pacientes com fibromialgia. A gente vai tentar desmamar o mais brevemente possível. A gente vai introduzir a parte da naturopatia, a gente vai introduzir a parte da nutrição, a gente vai introduzir a parte da fitoterapia, que é o mais importante, e a gente vai introduzir a medicina alternativa, que é o que? A parte da meditação, a parte do relaxamento, a parte do reiki, a parte da massagem para as mamães, tá? Que todas as mamães ela tem que ter uma hora para ela, com massagens corporais, com drenagem linfática. Então, isso tudo a gente faz o tratamento especializado em todas as pacientes com fibromialgia. Então, a gente está de braços abertos para vocês, futuras mamães e futuras lactantes, que são os outros bebês, que nossa clínica está de braços abertos para vocês, com vários e vários tratamentos alternativos e integrativos para todas as futuras mamães que têm dor crônica, tá? Um grande abraço para vocês e fique com Deus.